Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala assim, aperta o cinto, segura a onda, fala para ele assim, não foge. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. As crianças fiquem quietinhas, que no final do culto terá um doce. E o doce está bom. Eu pequei hoje de manhã, eu comi um doce das crianças. Na hora que eu vi o doce que era, eu não aguentei. Falei, onde tem o doce? Falaram, pastor, guardamos em tal armário, no cofre. Fui lá, tinha a chave do cofre e eu peguei um doce. Muito bom, eu gosto dessas coisinhas. Vamos orar, Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Nós Te louvamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui. Senhor, ministra nossas vidas. Abre os nossos olhos, ministra os nossos corações, para que possamos ter uma vida santa diante do Senhor, por meio da santificação da palavra. Que o Espírito do Senhor venha falar com a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Essa mensagem, ela nasceu fruto de uma indignação e de um questionamento que eu tenho feito ao Senhor há algum tempo. Algumas coisas que têm acontecido no nosso meio, quando eu falo nosso meio, eu não estou falando especificamente da igreja local, apesar que a igreja local é a minha responsabilidade como pastor, porém, eu tenho ficado um pouco assustado com o que eu tenho visto nos últimos tempos, no meio da igreja do Senhor, com o comportamento das pessoas. Eu tenho me assustado porque pessoas que outrora serviam o Senhor, por conta de circunstâncias que acontecem, sejam elas justificáveis ou não, mas para mim nada justifica a pessoa chutar o balde, tomar atitudes e entrar pelo caminho do pecado, da falta de temor. E uma das coisas que mais me incomoda nesse processo que eu tenho visto é a falta de arrependimento. E questionando ao Senhor nesses últimos tempos, confesso aos irmãos que, e demais até de forma perseverante, pessoas que outrora serviam, eram líderes, eram ministros da casa do Senhor, e de vez em quando eu tenho visto, às vezes pessoalmente, ou encontro na rua, ou fico sabendo de casos, ou infelizmente a exposição da mídia social, está numa vida completamente no pecado, afundado no pecado. Então o Senhor ministrou meu coração. Eu queria compartilhar, eu queria ler esse texto do versículo 18 em diante. Eu vou ler ali porque eu esqueci meu óculos. Diz assim o texto, nós vamos até o final do texto, até o final do capítulo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem ou rejeitam a verdade pela injustiça. Pois que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpede e répteis. Por isso Deus os entregou
Preste atenção nessa expressão. Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Pela segunda vez o texto fala que Deus entregou. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrário à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles o entregou, pela terceira vez Paulo cita isso, ele o entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Ficam maquinando o jeito de fazer o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Paulo, ele está escrevendo essa carta, e o início da carta aos Romanos, Paulo, ele mostra que Deus está irado com o homem, que Deus está indignado por conta do que o homem tem feito e produzido por meio dos seus atos. No versículo 21 ele diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, rejeitaram a Deus e nem lhe renderam graças. Deus está irado porque o homem tem a oportunidade de adorar, de glorificar, de exaltar, mas o homem tem rejeitado a Deus. Na verdade, Paulo está dizendo o seguinte: vocês não são vítimas. Vocês, tendo o conhecimento e a consciência de que isso não é bom, vocês continuam a praticar atos pecaminosos, tendo conhecimento de Deus, tendo a revelação de Deus, mas ainda insistem em viver uma vida pecaminosa. Paulo até diz que o homem, seja qual for o homem, que condição que ele vive, todos os homens são indesculpáveis. O versículo 20, Paulo diz isso claramente. Ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio de tais coisas criadas. Ou seja, mesmo que alguém não tenha ouvido um pregador do Evangelho, mesmo que alguém não tenha uma tribo distante, não tenha visto um missionário pregar para ele, a Bíblia diz que por meio das coisas criadas, os atributos invisíveis, o seu poder e a sua glória são manifestos. Então, seja qual for o homem, que condição ele vive, todo homem é indesculpável diante de Deus. É só ele olhar ao redor e olhar o que Deus fez, é possível reconhecer e glorificar a Deus. Mas mesmo assim o homem insiste e rejeita a verdade de Deus, prefere a mentira do que a verdade,
E a Bíblia diz que esse homem é indesculpável. Nenhum homem vai poder chegar diante de Deus e falar assim: eu não tive a oportunidade, ninguém pregou para mim, eu não conhecia Deus. A Bíblia diz que isso é mentira e que isso não vai acontecer. Todo homem é indesculpável. E Deus está irado com o homem, porque o homem rejeita a verdade do Senhor. E Paulo está dizendo: vocês não são vítimas. Vocês conscientemente, mesmo sabendo de tudo isso, ainda continuam a viver na prática do pecado. Deliberadamente insistem em viver uma vida pecaminosa. São malignos e a Bíblia diz: vocês são indesculpáveis. Só que o problema de hoje especificamente é que a pregação moderna trata todo mundo como vítima. Nós vivemos numa sociedade onde o vitimismo tomou conta do coração da maioria das pessoas absoluta. Então são pessoas que se colocam sempre na posição de vítima e de coitado. E a pregação moderna ainda ajuda a alimentar esse sentimento. Então as pessoas sempre têm a seguinte percepção, a seguinte sensação: a culpa é sempre de alguém. A minha condição, o meu estado de vida, sempre tem um culpado por causa disso. A culpa é do diabo, a culpa é de um falso pregador, a culpa é de Deus, mas ele nunca assume a responsabilidade dos seus atos. Nós vivemos numa geração de homens e mulheres vitimizados, que nunca assumem a responsabilidade por suas atitudes, e sempre quando as têm, sempre procuram justificar a sua atitude, culpando alguém, culpando a igreja, culpando a Deus, culpando ao diabo, mas ninguém assume a responsabilidade dos seus atos. E o problema da vítima é que ela não se sente na responsabilidade, ele não se sente responsável. Porque eu sou a vítima, eu sou o coitado da história. Então a vítima, ela acha que tudo justifica a sua atitude. Tudo justifica a sua atitude pecaminosa, porque ele é a vítima, ele é o coitado da história. E a Bíblia diz que o homem, ele é mau por natureza. Então a questão aqui, e o que Paulo está confrontando é justamente isso: nós temos uma natureza maligna por causa do pecado. Nossos atos são maus diante do Senhor. Nós somos reprovados naturalmente, já nascemos com essa reprovação e condenados a ir para o inferno. Nós temos a tendência a gostar do que não presta, porque o homem caído é assim. O pecado fez isso. Mas infelizmente a pregação moderna, ela aborda apenas a tristeza do homem e não o pecado. Não a responsabilidade do pecador de se arrepender, de buscar ao Senhor. É o Senhor que tem que vir a mim, mas eu não vou ao Senhor. São as pessoas que são culpadas por isso e por aquilo que eu vivo, mas eu não assumo nenhuma das minhas responsabilidades. Vivo uma vida cheia de problema, cheia de erros, cometendo problemas o tempo todo, mas porém eu nunca assumo a responsabilidade. E a pregação moderna, ela só aborda a questão da tristeza humana. E o problema do homem basicamente é um só: o pecado. É o pecado que leva o homem a essa condição. É o pecado que produz a morte, é o pecado que produz a desgraça, é o pecado que separa o homem de Deus. Foi o pecado que, por meio do pecado, entrou a morte, entrou a doença, entrou o Covid. Tudo isso é por causa do pecado. Às vezes as pessoas se questionam por que o nosso mundo está do jeito que está, por conta do pecado. E hoje nós vivemos num mundo onde o pecado está desenfreado. E quanto maior a porção do pecado, pior vai ficar, porque o pecado produz a morte, o salário do pecado é a morte. E a pregação moderna, ela não confronta o pecado, ela só aborda a tristeza do homem, trata o homem como vítima, como coitadinho. Poxa vida, ele é o pecador, ele é o coitadinho da história. O evangelho que não é evangelho, mas que está sendo pregado como evangelho, mas é um falso evangelho. Ele só serve para trazer
para massagear o ego desses homens, que se sentem vitimizados por tudo, e que não assumem nem responsabilidade nenhuma. Vou dar um exemplo. Imagine um homem que vive uma vida de traição, é ignorante com a esposa, é um mau pai, é um mau marido, no serviço também, vive enrolando, fazendo o que não presta, vive aprontando no serviço, não faz o que o patrão pede, é um mau funcionário, é um mau pai, é um mau marido. E um dia, o patrão, cansado desse comportamento, manda ele embora. A esposa também, cansada desse tipo de homem, fala: chega, me separo, não aguento mais. Mas agora esse homem, passando por esse momento de turbulência, aí ele entra numa igreja, e aí ele ouve a seguinte pregação: pode uma mãe abandonar os filhos? Porém, eu, o Senhor, nunca te abandonarei. E ele interpreta isso como algo positivo para a vida dele. Ele sai cheio de fé, dizendo: opa, o meu patrão, o mau patrão me abandonou sem vergonha. A minha esposa também não prestava, me abandonou. Mas Deus é comigo. E ele sai ali cheio de uma fé, mas é uma fé momentânea, dizendo: não, porque Deus não me abandonou, o patrão me abandonou, minha família me abandonou, mas Deus é comigo. Pastor, onde está o erro nisso? Porque esse homem não para refletir que, na verdade, ele está desempregado não porque o patrão é ruim, mas é porque ele nunca assumiu a responsabilidade de ser um bom funcionário para a empresa que ele trabalhava. Que a mulher também cansou e abandonou esse homem, porque cansou do tipo de homem que ela tinha em casa, que nunca assumiu sua posição de homem, de pai, de marido, de sacerdote dentro daquela casa. Mas na cabeça dele, como vítima da história, o culpado será sempre a esposa que foi ruim, a esposa que foi ignorante, o patrão que foi um mau patrão. Mas ele nunca assume a responsabilidade, ele não reflete que o que ele está vivendo naquele momento não tem nada a ver com a esposa, com o patrão, seja quem for, é claramente a responsabilidade dele, ou ele está colhendo os frutos daquilo que ele mesmo plantou para a sua vida. Sabe? É interessante que nesse tipo de gente não há arrependimento, só há acusação e justificativa. A tristeza quando você senta com esse tipo de gente, eu confesso aos irmãos, é que não há arrependimento, só há acusação e justificativa. Em toda a conversa só tem essa pontuação: a culpa é de alguém, a culpa foi de fulano, a culpa foi do pastor, a culpa foi do líder, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do sei quem. Mas nunca tem: eu errei, o safado sou eu, o pecador sou eu sou o responsável, fui eu que adulterei, fui eu que forniquei, fui eu que fui o mau caráter, o sem vergonha da história. Não, só tem a culpa de fulano ou justificativa. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é, né? A carne é fraca. Ah, mas não deu, né, pastor? Minha esposa não deu conta, eu tive que procurar fora. Porque minha esposa é muito isso, eu tive que ver pornografia. Porque sabe como que é, né? Nós estávamos lá e acabou acontecendo. Triste. Na cabeça desse tipo de gente, ele só tem fé para ser motivado. Mas ele não tem fé genuína. Isso não é fé genuína, isso não é fé do evangelho, isso não é fé bíblica. Tanto que essa fé ela tem prazo de validade, por isso que esse tipo de gente vive uma vida inconstante. Porque essa não é a fé genuína. Quem tem a fé genuína, ele tem crises de fé sim, mas ele se mantém firme e constante, perseverante na obra do Senhor, porque ele sabe que a obra do Senhor não é vão. Há temor no coração dele. Há temor no coração dele. O temor é o princípio de toda a sabedoria, e a sabedoria dele é ter temor a respeito das coisas de Deus.
Mas infelizmente, nesse tipo de gente que se sente vítima, ele não se arrepende, não há arrependimento. Só há culpa, só há acusação, só há justificativa para não fazer aquilo que é para ser feito. Porque na cabeça dele, todo mundo está errado, menos ele. E a Bíblia diz por 3 vezes que por conta desse comportamento, Deus o entregou. Por 3 vezes, versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28 diz, Deus entregou. Quando eu disse que o problema do homem é pecado. No capítulo 2 de Romanos, versículo 9 diz, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, mas depois para o grego. Haverá tribulação e angústia. Haverá tribulação e angústia. Essa é a vida de quem vive no pecado. Tribulação e angústia. Essa é a vida de quem se acostuma a viver uma vida de pecado. Tribulação e angústia, porque o problema do homem é o pecado. Jesus veio e morreu na cruz por conta do pecado. Porque o pecado é o problema do homem. Mas porque os homens insistem em viver no pecado. Porque os homens rejeitam a verdade de Deus. Mesmo ela sendo exposta. Mesmo ela sendo colocada diante de nós, os homens estão rejeitando a verdade de Deus e trocando a verdade por mentira. A Bíblia diz por 3 vezes que Deus os entregou. Entregou as suas paixões malignas. R.C. Sproul, um autor, escreve: a pior coisa que pode acontecer aos pecadores é ser autorizado a continuar pecando. A pior coisa que pode acontecer aos pecadores é ele ser autorizado a continuar pecando. Porque o pecado em si já é uma desgraça. O pecado que cometemos é a punição pelo pecado. Para você entender o quanto o pecado é destrutivo. E Deus permite que as pessoas às vezes se lambuzem, porque elas rejeitam, porque elas não aceitam. Deus permite que muitas vezes elas se lambuzem no lamaçal do pecado. Porque só o fato dela estar no lamaçal do pecado já é a punição pelo pecado. É Deus falar, chega. Você quer? Tá bom. Você está insistindo. Você quer colocar a mão na tomada e tomar o choque, mas a mãe ali da criança sempre tirando e falando, não pode. Mas chega uma hora que a mãe fala, então tá bom. É o que Deus muitas vezes faz conosco, que nós lemos ali. Deus os entregou. Deus falou, você quer? Então aguenta as consequências. Porque o pecado é como um vício. Todo viciado sabe do que eu estou falando. Toda pessoa que já teve um vício sabe disso. O pecado é como um vício. No início traz um grande prazer. Mas a consequência desse prazer é angústia e tribulação. E aí por causa da angústia e tribulação, ele precisa aliviar a sua alma, ele recorre ao vício. E aí naquele exato momento o vício traz um prazer. Porém logo a consequência é angústia e sofrimento. E aí ele vive num ciclo vicioso e cada vez ele vai indo atrás de algo maior, algo muito mais forte, com um impacto muito mais forte, mas menos duradouro. Porém aí ele se entrega ao vício. E o pecado é assim, um abismo chama outro abismo. E a Bíblia diz que o primeiro e o segundo estado fica pior do que o primeiro, porque o pecado faz isso com o homem. Ele destrói, ele desconfigura o homem. Ele quebra a identidade do homem. Por isso que nós vemos, são coisas reprováveis ali, coisas absurdas, mas que as pessoas exaltam hoje. Às vezes a gente se pergunta, olhando para algumas pessoas, como que a pessoa se sujeita a tal circunstância? Porque o pecado faz isso. Ele anestesia a alma.
ele mata o espírito da pessoa. A pessoa não tem mais percepção e sensibilidade daquilo que é de Deus. Ela se torna refratário à palavra, à verdade. Ela cega, ela traz ignorância. Porque o pecado produz isso. Sabe? Salmo 106, versículo 15 diz, na Revista e Corrigida, isso, falando do povo no deserto que ficava clamando e toda hora insistindo em algumas coisas, e o texto diz, e ele, o Senhor, satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a sua alma no deserto. Aquele povo de tanto insistir, e a obstinação daquele povo que tinha chamado, tinha propósito, tinha promessa, mas morreram no deserto, e morreram de barriga cheia. Deus falou, vocês querem carne? Então tome carne. Ah, Deus me dá, e Deus vai insistir, não, mas chega uma hora que fala, Deus quer, é isso que você quer, é viver desse jeito que você quer, então e Deus abandona, Deus fala, chega. Então aguenta as consequências, sabe? Porque o homem no pecado e entregue ao pecado é como um boi bravo no poço, num pasto. É como um cavalo sem freio, que não há cerca que o segure. E por onde passa, além de se machucar, machuca outros. Porque o homem entregue ao pecado é desse jeito. Ele é como um cavalo sem freios. Essa natureza pecaminosa do homem, totalmente entregue ao pecado, é assim. Só produz desgraça e morte. E é o que muita gente faz hoje, entregue ao pecado. Por isso que Deus nas nossas vidas, Ele coloca alguns freios para segurar esse ímpeto, essa natureza pecaminosa que é desastrosa ao homem e àqueles que estão ao lado dele. Então às vezes Deus coloca freios na nossa vida. Quais são esses freios? Primeiro freio que Deus coloca nas nossas vidas: os pais. Os pais são os freios para nós. Porque pai é aquele que diz não. Não pode. Não é bom para você. Não entra por esse caminho. Não se relaciona. Pai é assim. Pai e mãe é o freio para nós. Mas infelizmente há filhos que são obstinados, desobedientes, ingratos, que não ouvem pai e mãe. E qual é o resultado desse tipo de filho? Só quebra a cara. Lembre-se. Praticamente todos nós, em alguma medida, temos um testemunho como esse. Alguma vez que você quebrou a cara. Pode ser que não quebrou muito, mas provavelmente sua mãe ou seu pai disse para você, não faz, e você insistiu. E só depois que você quebrou a cara, e às vezes com muito tempo depois, a pessoa começa a dar valor e fala, Porque bons pais fazem isso. Bons pais, eles dizem não. Eles colocam limites. Bons pais, eles disciplinam. E a Bíblia diz que a vara da disciplina é boa para a criança, porque uma criança entregue a si é um problema. Você já viu criança entregue a si? Aquele tipo de criança que quando chega, ela sai correndo, ela sobe, ela desce, ela mexe, ela abre, ela quebra. E aí você vê aquilo, você fica angustiado, porque o pai e a mãe ficam olhando para o teto com aquela cara de tonto, e a criança ali correndo, e a criança não tem freio, e daqui a pouco ela vai e pega numa coisa e outra, e quando você vê sempre, ou alguma coisa quebra, ou alguém se machuca, ou a própria criança em si sai machucada. Porque uma criança entregue a si mesmo é motivo de vergonha. Segundo freio que Deus coloca nas nossas vidas: casamento. Casamento é um freio, e que freio. Porque casamento não deixa a gente fazer besteira. Um bom casamento. A pessoa está lá. E quantas vezes, às vezes ela quer ter uma atitude, ela vai fazer alguma coisa, mas ela pensa, mas meu marido, minha mulher, meus filhos,
Às vezes o rapaz está lá e olha uma mulher, tem uma oportunidade, aí ele pensa, o que minha mulher vai pensar? O que meu marido vai pensar? O que meus filhos vão pensar de mim? O quanto eu vou perder? Quanto problema isso pode trazer? Então, por conta disso, o casamento ele traz freios. Pode ver que homem entrega a si, mulher entrega a si, que não tem temor, que não permite que o casamento coloque freio. Por isso que esse casamento moderno não dura. Por isso que os casamentos modernos, eles não duram. Porque não há respeito, não há temor. É homem e mulher que vive casado, mas cada um faz o que quer. Ninguém dá satisfação para ninguém, ninguém se preocupa com o que o outro vai pensar. Casamento assim está fadado ao fracasso. Mas um casamento saudável é um casamento onde há temor. E não é somente temor de Deus, é o temor do outro. O que o outro pode pensar. A minha atitude vai ferir o outro, vai ofender o outro. E por esse temor, por esse respeito, a essa aliança que foi feita. Imagine, um homem adúltero pego em adultério. A vergonha da mulher. Mas, meu, que papagaiada é essa? Isso é uma mulher calma, né? Uma mulher calma, né? Mas imagine a vergonha de um pai chegar em casa, os filhos, a família. Aquela atitude vergonhosa, a Bíblia diz que eles foram entregues a atitudes vergonhosas. Porque o casamento ele faz isso conosco, ele nos coloca uma trava. Uma terceira trava, um terceiro freio. Uma igreja bíblica. Uma igreja que prega o genuíno evangelho. Uma igreja que pratica disciplina e amor. Isso é importante. Porque é uma igreja que orienta e fala, olha, não entra por esse caminho, porque o verdadeiro evangelho, a disciplina bíblica é essa. Ela nos conduz pelos caminhos direitos, por pastos verdejantes. Não são ovelhas entregues a si também, de qualquer jeito. Não. Uma igreja bíblica é um freio para nós, porque é uma igreja que pratica disciplina em amor. Então é uma igreja que fala, olha, não é assim, a pessoa fala palavrão, fala um monte de besteira, na disciplina vai falar, irmão, não é assim que nos comportamos. Esse não é um comportamento padrão da nossa igreja, ter esse linguajar. O nosso linguajar é outro. Uma igreja bíblica é quando a pessoa, a irmã está vestindo roupas indecentes, sensualizadas, e ela vai ouvir, olha, irmã, não é assim que nos vestimos, esse não é um comportamento nosso, não é nem o tipo de roupa que usamos no nosso dia a dia, principalmente num culto. Uma igreja bíblica que disciplina em amor, é uma igreja que vai falar, irmão, você é uma bênção para nós aqui na igreja, você é uma bênção para nós aqui no ministério, porém, irmão, não se exponha desse jeito nas mídias sociais, com essas fotos sensuais. Parece que não tem nada a ver conosco. Isso traz freio. Isso traz limites para nós. Porque, irmãos, é uma bênção quando nós temos certas amarras na nossa vida. Porque quando estamos soltos, só o fato de estarmos soltos, sem o cuidado, sem o zelo de Deus, já é uma disciplina em si mesmo. Perceba que o texto de Romanos, a disciplina é Deus falar, vocês estão entregues. Vocês são livres. Tem gente que louva a Deus, sabe, engrandece, fala, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não. Só isso já é uma disciplina, não ter nada do Senhor, nem a sua presença, nem a sua orientação e nem a sua disciplina. E por causa desse tipo de comportamento, de rejeitarem a palavra, de desobedecerem ao Senhor, de trocarem a verdade pela mentira, a Bíblia diz que Deus os entregou, porque eles insistiram em viver uma vida no pecado.
E nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos Israel, é um bom exemplo. Israel entrou na terra prometida. Foi estabelecida como nação ali a partir do livro de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas. Houve Saul, entrou Davi, outros reis. Mas se você olhar na história de Israel, eles insistiram em fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles insistiram em viver uma vida pecaminosa. Eles insistiram na idolatria. Eles abandonaram a verdade do Senhor. Se permitiram ser corrompidos na sua moral, na sua fé, nas suas convicções. E olha o que acontece com eles. Jeremias capítulo 9. Deus profetizando a respeito desse povo obstinado. Jeremias capítulo 9, versículo 11. Diz assim: e farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais ou de dragões, mas aí é chacais. Essa tradução aí, revista corrigida. E das cidades de Judá farei uma assolação de sorte em que fiquem desabitadas. Foi justamente isso. Se você olhar desde o livro de Juízes, de Josué, ali no livro de Juízes, até o momento lá na frente que Jerusalém é invadida pelos babilônios, a Bíblia diz que Deus vem insistindo, mandando palavra, levantando profetas, falando para o povo: olha, acorda, volta para o Senhor, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Mas um dia Deus falou: basta. Vocês querem viver dessa forma? Então Deus falou: entregarei vocês. Só que o dia que vocês forem entregues, vai tornar um amontoado de coisas. Quando a Babilônia entra, Nabucodonosor entra em Jerusalém, ele destrói Jerusalém, destrói os muros, destrói o templo, destrói a cidade, mata homens, mulheres, crianças, animais. Alguns historiadores dizem que o sangue jorrava pela cidade, de tanta morte. Neemias, 70 anos depois disso, quando retorna, 70 anos depois disso, Neemias retorna à cidade, e quando ele olha a cidade em ruínas, a Bíblia diz que Neemias chorou amargamente, de ver a destruição da cidade que outrora era uma cidade onde era o centro da verdade de Deus. O templo foi construído, a mesma cidade que Davi edificou, e tantos homens de Deus estavam lá, tanta promessa, tanta palavra, tanto milagre aconteceu. Agora era um montão de ruínas. Por quê? Porque esse povo rejeitou a verdade, ignorou a verdade, não ouviu a verdade, não obedeceu a verdade, não se arrependeu dos seus pecados. É assim, infelizmente, a vida de muita gente. Por isso que tem casamentos em ruínas, ministério em ruínas, famílias em ruínas. Não tem nada a ver com o que está lá fora. O problema é o que está aqui dentro. O problema é a rejeição à palavra. O problema é a não arrependimento. Por isso que está cheio de gente em ruínas. O próprio Deus: farei de Jerusalém um amontoado de ruínas e uma habitação de chacais. Sabe do que vive chacais? Chacal é como uma hiena. Ele vive da morte. Ele come carniça. Se torna morada de demônios. Somos numa condição espiritual onde só é morte, morte. A morte toma conta. É um montão de ruína, nada consegue ser edificado, nada consegue ser construído. E infelizmente é o retrato de, infelizmente, muita gente. Porque a verdade está sendo exposta. Às vezes eu fico imaginando quantas palavras, quantos domingos, quantas células, quantos cursos, quantos discipulados, a palavra sendo expostas. Mas o que dói no meu coração é ver pessoas em ruína mesmo ouvindo isso. Quantas? Principalmente os que não casaram aqui, mas eu fico pensando nos que casaram aqui. Quanta palavra sobre casamento. Que muitos aqui que estão nos ouvindo,
que fala, se eu pudesse ter ouvido isso lá atrás, eu não tinha sofrido como que eu sofri na minha vida. Mas rejeitam a verdade de Deus. Quantos pais estão sofrendo com os filhos porque rejeitam a verdade de Deus na hora de aplicar o ensino aos filhos? Em aplicar a palavra bíblica dentro da sua casa, serem sacerdotes dentro do seu lar, assumirem o seu papel que Deus estabeleceu para cada um dentro de casa, mas por rejeitarem a palavra, virou um monte de ruína. E eu estou falando de casa de crente. Isaías 2, também, Isaías fala sobre esse assunto, no versículo 6 diz assim: certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, e praticaram adivinhações com os filisteus e fizeram acordos com os pagãos. Deus abandonou esse povo, por quê? Porque eles começaram a se envolver com os pagãos, com a fé errada, se encheram de superstições, irmãos. Que tristeza é ver crente, diante de tanta verdade, diante de tanto conhecimento. Tem crente que ainda acredita em astrologia, que numa conversa assim, informal, quando alguém toca no assunto, eu sou de Gêmeos, eu sou de Peixes. Como é triste. Seria cômico se não fosse trágico. Porque é gente que está dando honra às coisas criadas e não ao Criador. Porque astrologia é isso, eu honro a lua, eu honro aquilo tudo que Deus criou, mas não honro o Criador de tudo aquilo. Cheio de superstições, pulando 7 ondas, carregando o trevo de 4 folhas, comendo lentilha no ano novo para achar que isso vai mudar a vida dela. Deixa eu te falar uma coisa, não vai. Cheio de superstições, fazendo simpatia, cheio de superstições. Mas olha que interessante o versículo 7. Sua terra está cheia de prata e ouro, e seus tesouros são incontáveis. Você sabe o que é interessante nesse texto? É que, infelizmente, por causa da teologia da prosperidade pregada em muitos lugares hoje. Qual que é o problema da teologia da prosperidade? É que a teologia da prosperidade coloca como único critério, ou suficiente critério, é eu estar próspero para saber que Deus é comigo. O único critério para eles acharem que Deus é com eles é o seguinte: o fato de eu estar prosperando quer dizer que Deus é comigo. Quando você vê Jesus escrevendo ali através de João as cartas, a última carta que ele escreve à igreja de Laodiceia, é interessante porque ele relata que a igreja de Laodiceia se achava rica e poderosa, porém, era uma igreja que ele falava: eis que estou à porta e bato. É uma igreja que se sentia tão próspera e abençoada, que nem precisava mais do abençoador. Esse abençoador ficou para fora da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, porque tem pessoas que são assim. Às vezes ela fala assim: não, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha família, minha conta bancária está boa, eu continuo sendo um mau marido, eu continuo tratando mal o meu esposo, eu continuo vendo pornografia, eu continuo adulterando, cantando a moça lá da minha empresa, porém, como nada acontece, e às vezes as coisas começam a acontecer até bem, a prosperidade, a empresa vai bem, os negócios vão bem, ele conclui: eu estou fazendo as coisas erradas. E aí ele fala, visto que nada acontece, ele conclui: Deus é comigo, Deus não me abandonou. Às vezes o abandono de Deus é a sua prosperidade. Porque a Bíblia diz que em busca da prosperidade muitos naufragaram na fé.
Pastor, prosperar é problema? Não. O problema é o que isso produz na tua vida. É o que isso produz. Porque nós precisamos entender que às vezes a consequência do pecado ela não é imediata. Ela vai anestesiando. Ela vai de forma gradativa, tirando a luz, tirando a glória, apagando o fogo do Espírito. E a pessoa ela vai se acostumando, cada dia um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos. Antes que ela perceba, ela já está sem. Mas ela conclui, está tudo indo bem. Nada aconteceu, comi do fruto, não morri. Continuo aqui. Então quer dizer que não é tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Alguns dizem, não. Esse é o sinal de que Deus está comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Esse não é o sinal que Deus está com você. Esse é o sinal de que Deus está te dando uma oportunidade hoje de se arrepender dos seus pecados. Sabe? A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o seu coração. É uma busca como aquilo que nós cantamos agora, eu preciso de ti, como o corça anseia pelas águas, assim é o meu coração. Eu ando quilômetros se for necessário, eu pago o preço que for necessário, mas eu quero a presença do Senhor, porque a presença do Senhor é melhor do que qualquer ouro e qualquer prata. Isaías 55, nos versículos 6 e 7, diz assim, busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto está perto. Nós ainda estamos no tempo de buscar ao Senhor enquanto é possível. Haverá um tempo que não será mais possível. Enquanto o noivo não gritar, ainda é possível encher a candeia de óleo. Enquanto a igreja está aberta, enquanto você está podendo ouvir essa palavra, enquanto estamos podendo nos reunir, esse ainda é o tempo de buscarmos ao Senhor. Mas irmãos, não duvidem, haverá um tempo que não poderá mais. Que os homens, e a Bíblia diz que os homens vaguearão pela terra, buscando e não encontrarão, clamarão e não terão ouvido as suas orações, porque haverá um tempo em que não poderá mais se buscar ao Senhor. Busca ao Senhor. Versículo anterior, por favor. Enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Versículo seguinte, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para Ele do Senhor, que terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. É tempo de voltarmos ao Senhor. No livro de Apocalipse, a primeira carta diz, volta ao primeiro amor. Volta à paixão, volta a entender que você é amado de Deus. Volte a buscar o Senhor e tê-lo como prioridade na sua vida. Sabe? Pastor, aonde está a graça de Deus nessa mensagem, pastor? A graça de Deus é Deus te dando a oportunidade de ouvir essa verdade. Essa é a graça de Deus nessa história. Por isso que eu escolhi a dedo o texto. Que eu estou pregando baseado em Romanos, Novo Testamento. E escolhi Paulo como pregador da graça. Mas esse mesmo Paulo está dizendo, Deus abandona o homem às suas paixões. Deus está te dando a oportunidade hoje de ouvir, de acordar, de ter os seus olhos abertos. Nós também temos Sansão como exemplo. Sansão era um homem nazireu, chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus. Sobre ele havia a unção e o poder do Espírito Santo, e havia uma força acima da média. Sansão tinha tudo para cumprir o propósito do Senhor, porém,
Sansão foi um homem que desonrava seus pais, um homem promíscuo, casou com mulheres erradas, se relacionava com mulheres erradas, era um adulto promíscuo, não ouvia pai e mãe, não ouvia o Senhor, abandonou o Senhor, porém, toda vez que ele precisava, que o exército inimigo vinha contra ele, ele ali, dependendo da sua força, ele ia lá e combatia o inimigo. Mas a Bíblia diz que um dia, de tanto perseverar, Dalila, insistindo de saber qual era a fonte da sua força, e a Bíblia diz que ela insistiu tanto, isso que nós temos que tomar cuidado, que ela se apoderou da alma de Sansão, e ele conta para ela, a força está no meu cabelo. Na verdade não tem nada a ver com o cabelo especificamente, o cabelo era um símbolo, de que o Espírito Santo agia na vida dele, porque ele era nazireu, e um dos princípios nazireu é não cortar o cabelo, do seu voto de consagração. E a Bíblia diz que ela faz ele dormir no colo dela, e ela corta o cabelo. Ali Sansão perdeu a presença. Ele não perdeu o cabelo, ele perdeu a presença do Senhor. Ele perdeu a intimidade com o Senhor. A falta de temor faz isso, mas sabe o que é triste? É gente que continua agindo, achando que Deus ainda é com ele, e Deus já não é mais. Versículo, deixa eu achar aqui, 20 do capítulo 16 de Juízes, diz que então Dalila chamou, disse: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele, como era arrogante, na sua arrogância ele estava acostumado, ele ia lá e arrebentava com os inimigos, e não foi diferente dessa vez. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Vou lá, eu vou arrebentar, vou fazer. Mas o texto diz: mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. É triste, mas há pessoas que vivem dessa forma. A unção já foi. Elas continuam com o chamado. Elas continuam fazendo. Jesus falou: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos. Mas Jesus falou: parta de mim que eu não vos conheço. Deixa eu te falar uma coisa. Ser usado não quer dizer que você é aprovado. Eu posso continuar sendo usado por Deus, mas isso não quer dizer que eu sou aprovado por Deus. Sansão foi usado, mas ele foi reprovado. E ele foi na força do seu braço: agora eu vou. Mas a Bíblia diz que agora Deus não era mais com ele. O que aconteceu? Ele não tinha mais a unção, a sua força, o poder do Espírito Santo. Porque tudo vem de Deus. Ele não dependia do braço, não, era Deus, mas ele ignorou isso. E a Bíblia diz que o inimigo o pegou, bateu nele, furou os seus olhos. Ele está cego. E pela misericórdia de Deus, no final da sua vida, Deus ainda dá um pouco de força para ele poder destruir o inimigo, porém, morreu soterrado, junto com o inimigo. No lugar que não era para ele morrer, no tempo que não era para morrer, ele quebrou o propósito no meio, porque ignorou as verdades de Deus. E enquanto havia tempo, ele não se arrependeu. E Deus deixou. Por isso que Deus os entregou à idolatria, como diz lá em Romanos, capítulo 1. A perversão sexual. No versículo, volta lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 28. Olha esse texto. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deus entregou a idolatria, a perversão sexual, mas principalmente o texto aqui diz que Deus os entregou a um pensamento errado, reprovável. E essa é exatamente a descrição do mundo de hoje.
É a exata descrição do mundo em que vivemos. É um mundo onde a perversão sexual tomou conta, onde os valores morais mudaram, aonde o pensar errado é valorizado e o pensar certo é chacoteado. Você já viu como que é o pensamento moderno hoje sem Deus? E por isso que esse mundo, esse sistema maligno, diabólico, quer destruir os valores morais judaico-cristão, porque é esses valores que dão a base moral para a sociedade. São os valores judaicos cristãos que dão a base moral e colocam os freios nessa sociedade. Porque nós temos visto a corrupção, a perversão sexual e a imoralidade, a malignidade aumentar de forma drástica nos últimos anos. E toda vez que você vê isso na história, e já aconteceu sim, em alguns momentos da história, em alguma medida isso. E toda a sociedade que entrou por esse caminho, ela se destruiu, ela caiu em declínio. Por quê? Porque quando você arranca as bases de uma estrutura, a estrutura cai. Você tira os freios. Olha a mentalidade de hoje. Vamos ver algumas mentalidades que nós vivemos nos dias de hoje, vemos. Infelizmente, impregnado por essa doutrinação ideológica para destruir. Tudo isso que nós estamos vendo dessa doutrinação ideológica hoje tem um único propósito. Não é você votar para A ou B, não, irmão. É para destruir as bases da nossa moralidade de fé. Vamos pensar em algumas. Hoje, vamos salvar as tartarugas. Vamos nos envolver, vamos formar uma ONG para salvar as tartaruguinhas. Porém, uma criança, um feto de 3 meses não é vida. O mesmo que defende a salvar as tartarugas, é o mesmo que diz, aborto pode. A ideologia de gênero. Como é maligna a ideologia de gênero hoje. Olha a base da ideologia de gênero, quer destruir isso. O que ele diz? Homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, mas gay nasce gay. Quer dizer, há incoerência nisso. Mas é isso que ensina. É isso que doutrina. E hoje, se você pensar diferente disso, você não é nem ignorante. Você é preconceituoso. Uma bactéria em Marte é vida, mas um feto na barriga não. Pode arrancar. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele se entregou a uma disposição mental reprovável, ao modo de pensar, para praticarem o que não deviam. Sabe? Queria que a banda subisse. A ira de Deus está sobre esse mundo. E esse pensamento errado é apenas para um propósito: a aprovação do pecado de uma vida pecaminosa. É só isso. Por que querem legalizar drogas e tantas outras coisas? Porque imagine você viver fazendo uma coisa e praticando uma coisa que você sabe que diante de Deus, aquilo é ruim. Não há ser humano que aguenta muito tempo nisso. Você vai viver numa crise o tempo todo. Então o que eles fazem? Muda a sua mentalidade, para você aceitar viver dessa forma sem culpa. É como o homossexualismo. Imagine você tentar viver sendo uma pessoa que você não é, de uma maneira que você não é. A sua natureza biológica não compartilha com isso. Porém, o que eles fazem? Não, você nasceu assim. Está no seu DNA, e isso é mentira. O que a pessoa conclui? Bom,
Se eu nascer assim, eu não preciso me sentir acusado. É mais fácil para a aceitação de uma vida pecaminosa, sem culpa. Eles foram entregues à perversão sexual, à imoralidade, a um pensamento reprovável. Provérbios capítulo 6, capítulo 3, versículo 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós precisamos reconhecer o Senhor nas nossas vidas, em todos os nossos caminhos, em todos. Nós precisamos olhar 360 graus e reconhecer o Senhor no meu casamento, na minha vida, no meu ministério, em tudo que eu faço. Mas infelizmente nós vivemos uma geração que sempre se coloca na posição de vítima. A culpa é sempre dos outros. Mas hoje nós estamos precisando nos arrepender de fato.